Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos e alunas? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos para mais uma videoaula, desta vez para falarmos das redes de transporte e comunicação. Qual a importância dessas atividades, como se deu o processo de evolução e no Brasil especificamente, como tudo isso funciona. Vamos então à nossa aula. Então, as redes e a integração territorial. Sabemos da importância das redes de transporte e sabemos que desde muito tempo essa rede ela vem se aprimorando. Se formos, enfim, para algum tempo atrás, para algumas décadas ou mesmo séculos anterior a esse que vivemos, nós vamos nos deparar com sistemas bastante precários e limitados de locomoção que as pessoas utilizavam. Com a tecnologia, com o avançar de tudo isso aí, na verdade, os sistemas de transporte também se aprimoraram. E isso também serve para o sistema de comunicação, que ao longo da história, que ao longo das décadas, passou por um processo incrível e importantíssimo de evolução. Então, as redes de transporte, como as rodovias, ferrovias, as hidrovias, assim como as redes de comunicação, que são sistemas de telefonia via satélite, internet, fibra ótica, enfim, são fundamentais para a circulação de matérias-primas, de mercadorias, de tecnologia, de pessoas, de informação. Então, sem essas redes, o processo de circulação de tudo isso, de produtos, de pessoas, de tecnologia, de informações, sem essas redes, a circulação de tudo isso seria comprometida, como era há algum tempo atrás. Havia uma dificuldade tremenda, por exemplo, para que as informações circulassem, para que os produtos chegassem, para que, enfim, um país exportasse algo para outro. Só para ilustrar, por exemplo, o deslocamento entre Portugal e aqui a costa brasileira, no período lá, no início da colonização, por exemplo, segundo consta, durava aproximadamente 2 meses, E esse deslocamento hoje é possível fazer em algumas poucas horas, por conta do avançar dos sistemas de aviação, no caso, sistemas de transporte. Isso também serve para a questão da comunicação. Se outrora as pessoas se comunicavam através das cartas e telégrafos, que eram bem lentos, assim, do ponto de vista da chegada da informação, hoje essa informação é trocada instantaneamente, dado ao avançar, por exemplo, da telefonia via satélite, da internet, entre outros aspectos. A imagem para ilustrar, por exemplo, ali os principais meios de transporte hoje em dia utilizados, as embarcações, as ferrovias, as rodovias, o transporte aéreo, o transporte marítimo, entre outros, que é fundamental nos dias de hoje. Assim como também essa imagem ilustra o avançar, a evolução do sistema de comunicação, desde as pinturas rupestres, lá no período pré-histórico da humanidade, passando pelo papiro, posteriormente o correio, o telégrafo, o jornal, a invenção do rádio, o telégrafo elétrico, o telefone, a TV e hoje a internet. Claro que tudo isso se aprimorou. A TV não é mais algo assim como nós estamos vendo na imagem, muito menos o telefone, o rádio também não. Mas assim, foram essas etapas, foi esse o processo evolutivo, por exemplo, do sistema de transporte e aqui especificamente de comunicação, até chegarmos nos dias atuais. Durante muito tempo, a maior parte das vias de transporte e de comunicação que existiam no Brasil estavam concentradas no litoral, onde os produtos do setor primário da economia eram embarcados para serem vendidos em outros países. Em se tratando de Brasil especificamente, nós tivemos essa concentração durante muito tempo, sobretudo no que diz respeito ao sistema de transporte, concentrado, circunscritos ao litoral brasileiro. Até porque nós sabemos que o processo de ocupação colonial do Brasil se deu por meio da faixa costeira, do litoral brasileiro. Então, por conta disso, toda a estrutura fora criada por ali mesmo, no que diz respeito ao escoamento da cana-de-açúcar, mais remotamente falando do pau-brasil, e posteriormente do café, enfim, de tudo aquilo que era produzido no Brasil no período colonial e imediatamente posterior ao período colonial, se dera também, toda aquela estrutura fora montada por ali. Até hoje, naturalmente, os principais portos estão, se é porto, naturalmente está nas regiões costeiras, embora nós também temos a existência de portos importantíssimos rios, como é o caso no Rio Amazonas, enfim, mas toda a estrutura de escoamento da produção,
a malha rodoviária e também a malha ferroviária durante muito tempo atendeu a esse processo de escoamento dos produtos via faixa costeira. Então, por conta disso, até os dias atuais nós temos reflexo dessa predileção que se verificou durante muito tempo na região litorânea do Brasil no que diz respeito às vias de transporte e comunicação. Entre as décadas de 40 e 70, com o aumento das atividades industriais e a consequente necessidade da integração entre diversas regiões, ocorreu no Brasil um período de intensa expansão das redes de transporte e de comunicação. Nesse período, a indústria automobilística tinha grande importância na economia do país. Por conta disso, os governos da época privilegiaram a construção de rodovias em detrimento de outros modais para o transporte urbano e regional. Durante as décadas de 1940 e 1970, assistiu-se esse processo de desenvolvimento, de aprimoramento, de inovação nos sistemas de transporte e também, ainda que de forma incipiente, nos sistemas de comunicação. É importante salientar que os governos eles foram essenciais para o estímulo nesse processo de desenvolvimento. A começar desde o período getulista, quando Getúlio Vargas ali principia um desenvolvimento industrial no Brasil e, consequentemente, você tinha que também dar condições de escoamento dessa produção, no que diz respeito ao sistema de transporte, com a construção de rodovias. Foi importante também o período em que Juscelino Kubitschek foi o presidente do Brasil, porque ele é marcado pela construção de Brasília, mas Kubitschek também ele foi um grande estimulador para a indústria automobilística no Brasil. Então, através dos incentivos do governo de Juscelino Kubitschek, houve ali a abertura do mercado brasileiro para as grandes montadoras de veículos vindas da Europa ou dos Estados Unidos, para passar a montar os seus automóveis por aqui, e esses automóveis eles iriam necessitar do escoamento, mas também quanto mais automóveis se produzia, mais consumo tinha desses automóveis, então maior era a necessidade de rodovias, Posteriormente, o governo militar, da mesma forma, durante a ditadura militar, estimulou muito o crescimento industrial, visando o sistema rodoviário de circulação. Então percebam que, por conta de tudo que se foi incentivado no processo de industrialização do Brasil, as rodovias elas tiveram mais prioridade frente a outros sistemas de transporte, como principalmente as ferrovias, que até ali o princípio do século passado ainda eram muito importantes no escoamento do café, do próprio minério, mas que depois foram sendo deixadas de lado. E o fato é que hoje a malha ferroviária do Brasil é praticamente sucateada. E aí nós temos uma malha rodoviária, portanto, de rodovias, muito extensa, e 70%, se não mais, de tudo que consumimos circula sobre as rodovias. A situação dos caminhoneiros, a gente viu recentemente, por exemplo, a paralisação, greve de caminhoneiros e, consequentemente, um caos, porque os produtos não circulam, aquela coisa toda. Tudo isso é fruto de todo esse processo histórico de desenvolvimento dos sistemas rodoviários no Brasil por conta do que se investiu na indústria brasileira. Além disso, é importante salientar que algumas regiões, como o Sudeste e o Sul, receberam mais investimentos do que outras, fazendo com que as redes de transporte e comunicação ficassem concentradas nessa porção do território brasileiro. Como sempre, desde o processo industrial, onde nós tivemos o Sudeste sendo inicialmente industrializado, e tem toda aquela relação com a cafeicultura, a gente já explicou sobre isso, mas também no que diz respeito à malha rodoviária, a situação também dos sistemas de comunicação, uma coisa leva a outra. Na medida que você amplia o processo de crescimento das indústrias, de criação, de estabelecimento de unidades fabris, na medida que as cidades também crescem, se desenvolvem, automaticamente os sistemas de transporte e comunicação vão também, consequentemente, se desenvolvendo. Então, como esse desenvolvimento ficou mais ali entre o Sudeste e o Sul do país, outras regiões, especialmente o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, ficaram ali relativamente atrasadas no que diz respeito ao desenvolvimento das redes de transporte e comunicação. Embora hoje, naturalmente, já houve uma expansão, mas ainda assim, em se tratando principalmente no que diz respeito a sistemas de comunicação, a concentração no que diz respeito às redes de internet, de outros tipos de comunicação, o Sudeste e o Sul ainda é privilegiado nesse sentido.
Rede de transporte e comunicação na atualidade. Falávamos do processo histórico, né? Brevemente falamos, mas atualmente como é que se caracteriza? Quais são as principais características dessas redes no território brasileiro? Então, na atualidade, mais vias de transporte e de comunicação têm sido implantadas no Brasil, promovendo muitas vezes a consolidação de novas dinâmicas regionais. Por exemplo, hoje é muito importante que haja a expansão das redes de transporte no centro-oeste, para o escoamento da produção agrícola. O Brasil é um gigantesco produtor, um dos maiores produtores do mundo. Nós somos campeões de exportação de soja, de café, de cana-de-açúcar, etc. E isso se dá muito no interior do país, né, especialmente na região centro-oeste. Então, para que tudo isso seja escoado, por conta do desenvolvimento também da ampliação ainda mais dessa atividade agropecuária, é que concomitantemente se desenvolveu as redes de transporte, especialmente o sistema rodoviário, para o escoamento ali dos grãos da região centro-oeste, do norte do país também, enfim. Então criou-se uma nova dinâmica. Nas regiões centro-oeste e norte, por exemplo, ferrovias, hidrovias e portos têm sido criados para viabilizar o escoamento do minério de ferro, do produto dos agronegócios, né, dos produtos agrários como a própria soja, para o mercado externo. No norte, aí as hidrovias são muito importantes. A gente está falando muito aqui de rodovias, mas a gente sabe que a bacia amazônica é gigantesca e que quase todos os estados da região norte do Brasil, elas têm uma concentração muito grande de rios. E a própria floresta dificulta a locomoção das pessoas por vias terrestres. Então, não tendo outra alternativa, resta a utilização dos rios. Então, temos ali as hidrovias e o escoamento de muita coisa no estado do Amazonas, do Pará, do Acre, enfim, né, dos estados do norte do Brasil, se dá em cima de barcos, de navegações ou de navios nessas hidrovias. Então, o desenvolvimento das hidrovias foi necessário para o escoamento da produção daquela região, assim como o desenvolvimento de ferrovias, ainda que bem tímido se tratando de ferrovias, mas o melhoramento de algumas ferrovias foi importante para a escoação de minério, e também de rodovias importantes para o escoamento, dos produtos do agronegócio, como a soja, o milho, mas também a carne bovina, entre outras coisas. O mapa revela o uso do território e as vias de transporte, tá certo? As linhas contínuas em vermelho temos as rodovias, as linhas, né, tracejadas em vermelho temos rodovias sem pavimentação, e são muitas. Temos algumas regiões do Brasil que sofrem demais, a região norte principalmente é a região que menos tem vias pavimentadas, né? E as linhas em preto, nós temos as ferrovias. Percebam uma concentração bem grande de ferrovias na região sul e sudeste. Isso é herança do período do cafeicultor, quando o Brasil tinha o café como sua principal pauta de exportação, no século XIX, início do século XX, a construção das ferrovias foi importante, e aí essa grande concentração de ferrovias na região sul e sudeste, especialmente no sudeste, se dá por conta desse período histórico, né? Mas percebam aí que nós temos essa malha de vias de transporte espalhadas pelo país, né, em detrimento da sua grande extensão territorial. Ainda há uma necessidade muito grande de outras vias para interligação ali de lugares, de pontos estratégicos, entre outros setores do nosso país. Quais são os principais desafios para as redes de transporte nos dias atuais, né? O que de fato é necessário para que, enfim, melhore a situação? Porque nós sabemos que existe ali uma grande deficiência no que diz respeito à situação ali das rodovias, no que diz respeito à situação, né, das ferrovias, entre outros aspectos, né? Há tempo eu detectei aqui um erro de digitação, peço perdão por isso, não tenho mais tempo de corrigi-lo aqui, porque eu já estou gravando, né? Mas olha só que erro grotesco de digitação, peço perdão por ele. Então, apesar dos investimentos realizados nos últimos anos, as redes de transporte de comunicação no Brasil ainda enfrentam uma série de desafios para atender às necessidades da população. Embora tenhamos tido uma relativa melhoria, um relativo desenvolvimento, mas ainda estamos distante demais do ideal. Porque o Brasil é um país também muito extenso, para você atender toda a demanda com qualidade, requer investimentos elevadíssimos.
E investimentos elevadíssimos no setor de transporte e redes de comunicação, infelizmente não é o que nós temos visto muito no Brasil nos últimos tempos. Então sempre teremos, pelo que eu vejo, essas dificuldades no que diz respeito à qualidade dos acessos, das estradas, das rodovias, a ineficiência no investimento em ferrovias, né? O esquecimento também no que diz respeito às hidrovias, o não aparelhamento dos aeroportos, dos portos, entre outras questões. Então, considerando essa grande extensão territorial do país, o Brasil possui uma rede de transporte pouco diversificada. Repito, pensa-se apenas em rodovias e pensa-se muito pouco nos outros modais de transporte, o que acaba provocando essa baixa diversificação no sistema de transporte. Com relação ao transporte de carga, olha aí o percentual que vai mostrar como o Brasil ele não diversifica muito o seu sistema de transporte no que diz respeito a cargas. 61%, ou seja, mais da metade das cargas no Brasil são transportadas pelo sistema rodoviário, ou seja, por caminhões, carretas, automóveis de modo geral. 20,7% através das ferrovias, nos trens, né? Aquaviário, que na verdade são as hidrovias, né? 13,6%. Dutoviário, que são aqueles dutos, é comum, por exemplo, no transporte de gás, no transporte do próprio petróleo, de óleos, de modo geral, os chamados dutos. No Brasil não é tão comum, na Europa isso é muito comum, mas aqui no Brasil não muito, só 4,2% das nossas cargas são transportadas por dutoviários. Transporte aéreo baixíssimo, nem 1%, né? Então perceba a baixa diversificação no que diz respeito à situação dos transportes de cargas aqui no nosso país. Em algumas áreas e regiões brasileiras, como na região norte, no Rio São Francisco, onde ele é navegável, o transporte hidroviário é pouco explorado, é aquilo que eu disse. Nós temos importantíssimas bacias hidrográficas, a maioria delas navegáveis. A bacia do Rio São Francisco é um exemplo. Na parte navegável do rio, seria possível, já foi possível a navegabilidade de grandes embarcações, mas mesmo assim isso é pouco explorado. No período colonial, por exemplo, a investida dos colonizadores no interior do sertão brasileiro se deu através do Rio São Francisco, né? E hoje nós temos uma baixa exploração dessa atividade hidroviária no leito do Rio São Francisco. Isso é muito comum na região norte por conta da bacia do Rio Amazonas, o grande Amazonas, os seus também grandes afluentes. Então a circulação por lá é muito grande, mas ainda assim se explora muito pouco a rede hidroviária, o transporte hidroviário. A mesma coisa podemos falar com relação às ferrovias, a malha ferroviária do Brasil, né? Sendo que elas são especialmente adequadas para o transporte de cargas. Você poderia ter um investimento muito grande nas ferrovias, porque elas, muito mais do que os caminhões que transportam cargas pelas rodovias, as ferrovias poderiam ser muito mais eficientes no que diz respeito ao volume de carga transportado e também no que diz respeito à questão de impactos, porque não se tem o processo de engavetamento, daquele acúmulo de veículos nas estradas, a emissão de gases poluentes, o custo também desse sistema de transporte seria bem mais em conta, mas ainda assim, infelizmente, não se tem um investimento adequado nas ferrovias, né, no transporte ferroviário. O que se tem são poucas ferrovias em uso, transportando principalmente minérios, mas elas poderiam ser bem mais aproveitadas no Brasil e não são. Outro problema da rede de transporte brasileira são as suas condições precárias. E aí, se investe apenas em rodovias, automaticamente essas rodovias ficarão ao longo do tempo, se não tiverem investimentos na manutenção, na conservação, nós vamos ver uma precarização muito grande, ou seja, vamos perceber rodovias sem nenhum tipo de pavimentação, ou quando existe a pavimentação, você vê ali situações como aquele buraco gigantesco, aqueles vários buracos. Isso vai implicar, por exemplo, no elevado custo de manutenção dos veículos e, consequentemente, no custo da carga e depois, consequentemente, no custo final dos produtos para o consumidor. Então, é uma cadeia, né?
é um processo que no final das contas acaba refletindo na ponta, no consumidor final daquela carga que está sendo transportada. Mas também percebemos portos, aeroportos que estão sobrecarregados, e além das ferrovias mal conservadas. Então nós temos muitos desafios no que diz respeito ao sistema de transporte aqui no Brasil. Essa foto ilustra, né, o que deveria ser uma rodovia, que mais parece uma estrada de terra batida, com muitos buracos. Isso, uma rodovia no município de Mucugê, aqui na Chapada Diamantina, no nosso estado, né, é apenas um dos inúmeros exemplos que poderíamos citar sobre as péssimas condições em que se encontram as rodovias brasileiras. Desigualdade no acesso aos meios de comunicação. Agora, sobre os meios de comunicação, é importante salientar que existe uma desigualdade, né? Quando a gente fala da universalização da internet, a universalização dos sistemas de telefonia móvel, que são os celulares, ou mesmo da TV, etc., nós percebemos uma desigualdade. Existe uma parcela da população que não tem acesso de forma bastante igualitária a esses meios de comunicação. E eles são fundamentais, né, para o acesso às pessoas, que elas devem ter informação, ao desenvolvimento de diversas atividades. Hoje em dia, sobretudo agora, a gente tem percebido isso, a importância dos meios de comunicação nesse isolamento social, muitas pessoas se utilizando dos meios de comunicação para trabalhar, para estudar, para, enfim, fazer uma série de atividades. E a gente ainda percebe uma desigualdade muito grande, haja vista que nem todas as pessoas têm acesso de forma igualitária a esses meios de comunicação. O gráfico ele vai mostrar, né, as pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a internet no ano de 2015, então é um dado específico do ano de 2015. Perceba que, regionalmente falando, existe uma desigualdade, com um número ligeiramente inferior aí de pessoas tendo tido acesso em milhões, em porcentagem, melhor dizendo, entre as pessoas de 10 anos ou mais. Pouco mais de 40% das pessoas tiveram acesso à internet na região Nordeste, e no Norte também um pouquinho acima apenas, e tivemos um número bem elevado, quase 65% dessas pessoas na região Sudeste com acesso. A região Sudeste e Centro-Oeste foram aquelas regiões que mais registraram um volume grande de pessoas com acesso à internet. E isso é ainda muito presenciável, né? Embora esse gráfico relate uma situação de 5 anos atrás, mas o quadro não muda muito, porque isso reflete as condições econômicas da população da determinada região. Claro que está cada vez mais se universalizando, mas está bem longe ainda de haver uma equiparação entre todas as pessoas no que diz respeito ao uso da internet. Atualmente, os meios de comunicação estão diretamente relacionados com um rápido avanço tecnológico, o que favoreceu a disseminação das informações e alterou a maneira como que as pessoas se comunicam. Ou seja, o desenvolvimento da tecnologia tem uma relação muitíssimo estreita com a questão da forma como as pessoas se comunicam hoje. Eu falava agora há pouco, por exemplo, das pessoas que hoje em dia têm trabalhado em casa, têm estudado em casa. Isso é possível porque a tecnologia aprimorou os meios de comunicação, como, por exemplo, a existência hoje dos smartphones, dos tablets, né, do próprio computador, das redes de distribuição de internet via fibra óptica, da telefonia móvel. Enfim, tudo isso tem sido muito importante, fazendo com que as pessoas possam se conectar e assim desenvolver suas atividades das mais variadas formas possível, graças ao desenvolvimento da tecnologia nos meios de comunicação. Segundo a Anatel, que é a Agência Nacional de Telefonia, em 2018, o número de linhas de telefones móveis, que são os celulares, em operação no Brasil, era de aproximadamente 236 milhões de celulares habilitados, de linhas habilitadas. Isso quer dizer que o número de celulares habilitados era maior do que a população brasileira, que em 2018 era de pouco mais de 209 milhões de habitantes, né? Isso não mudou, naturalmente não, eu creio que até aumentou, são dados de 2 anos atrás, mas naturalmente esse número deve ter dado um salto, porque cada vez mais se popularizam os celulares, cada vez mais as empresas que distribuem os sinais de telefonia móvel, as principais empresas que estão aí em operação no Brasil, elas chegam nos lugares mais recônditos. Não tem muito tempo que eram mais nas cidades grandes, médias, que você tinha o sinal do celular. Hoje você tem
quase todo o território nacional, e por conta disso o uso do celular, da telefonia móvel, dos smartphones, da internet, seja ela 3, 4 ou a futura 5G, ela vai se disseminando, né? E aí nós vamos vendo cada vez mais o número de linhas habilitadas superior ao número de pessoas que habitam o país. No Distrito Federal encontra-se a maior concentração de telefones móveis por habitantes. Então, nesse ranking aqui no Brasil, o Distrito Federal é onde nós temos o maior número de telefones móveis, de celulares por habitantes. E aqui o gráfico vai mostrar, por exemplo, por regiões, né, os domicílios com telefone fixo convencional e com o telefone móvel celular. Em azul nós temos o fixo, o telefone fixo, que tem em desuso, né, por conta da popularização do telefone móvel. O telefone fixo nem mesmo as empresas hoje em dia querem utilizar. E está cada vez mais em desuso essa questão da linha do telefone fixo. Mas a região norte concentrava 9,3% de uso de linhas fixas e 89% de celulares. Nordeste um pouco mais, 10,9% de fixo e 89% também de celulares. Olha só o Sudeste, ainda tem um grande número de telefone fixo, dada a grande concentração de empresas, né? 41%. E 94% de celulares. A região sul, 31% de fixo, 95% de celulares. E a região centro-oeste, 25%, quase 26% de telefonia fixa ainda e 97% de telefonia móvel. Se pegarmos o Brasil, nós vamos dizer que 93,2% da população brasileira usa celular, né? Isso com aquela situação de você ter mais celulares do que a própria população, e 28% dos domicílios usam ali o telefone fixo. E as pessoas que tinham telefone móvel celular com relação ao uso pessoal, diferenciando a rede urbana e a rural, né? Também vamos ter essa distinção aí. Então percebam que cada vez mais a telefonia móvel ela vem ganhando importância, substituindo a quase já antiga telefonia fixa do aparelho fixo, das pessoas se comunicarem com telefone residencial ou empresarial. E o que é muito em voga nos dias de hoje é o uso das redes sociais, né? Por meio do telefone móvel, né? Cada vez mais as redes sociais têm se popularizado e têm se tornado uma ferramenta importantíssima de comunicação. Então, assim, a internet ela extrapola hoje em dia o computador, o notebook, ela vem para os celulares, ela vem para os smartphones, para os tablets, e automaticamente vem-se a utilização das redes sociais, que nada mais são do que aplicativos de trocas de mensagens, de chamadas de vídeo, como todos vocês conhecem, ali, os mais populares, o Twitter, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, entre outros, o YouTube, que estão aí sendo utilizadas assim, aos bilhões a cada instante no mundo, e que tem favorecido muito a forma com que as pessoas elas se organizam, a forma como as pessoas elas compartilham informações, notícias, assuntos diversos, ou até mesmo que elas podem estar se organizando, se manifestando. Infelizmente as redes sociais também elas acabam sendo uma fonte de entrada para a veiculação de notícias falsas, como as fake news, que é um problema a ser combatido, mas o fato é que as redes sociais têm contribuído muito nesse processo de desenvolvimento dos meios de comunicação e de aproximação das pessoas. Só para encerrar, aqui nós temos uma charge, né? Um telefone fixo já velhinho, com todo cheio de casa de aranha, ele se aproxima e aí o celular, o smartphone, ele pergunta: o senhor pega o Wi-Fi? E aí, o que seria o pai do smartphone, aqui um tablet, alguma coisa, diz: respeita o seu avô, moleque. Ou seja, é de uma forma divertida de brincar com esse processo da evolução do sistema de comunicação, aqui especialmente a telefonia. Bem, pessoal, essas informações eu agradeço pela sua paciência. Aqui está a nossa bibliografia, né? Nós que nos utilizamos sempre da nossa coleção Araibá Plus, Geografia, História Moderna, 7º ano. E aí eu peço a vocês que retomem os estudos lá no livro para inteirar nessa nossa discussão, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e fiquem com Deus.